Olá, estudantes de flauta! Nesse vídeo, teremos exercícios para o primeiro passo em tirar o som na sua flauta. Antes de você tirar o som direto no bocal da sua flauta, nós temos um exercício super simples, só para você ver como é que funciona a questão de tirar o som na flauta. Então você pode usar uma garrafa, mas nessa aula eu resolvi usar o próprio bocal, né? Só que você cobre esse furo, né? E você usa essa parte superior como se fosse uma garrafa. Como é que funciona? Por que isso? Porque tirar o som numa garrafa ou nessa parte superior do bocal é mais fácil do que tirar o som, né, direto no bocal. Então, como primeiro passo, vamos explicar como que funciona. A produção de som numa garrafa ou na parte superior do bocal, desde que você não esqueça de fechar aqui, é muito semelhante, ou é o mesmo princípio de produzir o som no bocal da flauta. O que seria isso? Quando a gente primeiramente posiciona essa parte superior no centro dos lábios, bem na parte de baixo, nós sopramos para dentro do bocal, da parte ou de uma garrafa. Quando o ar se choca nessa parede, parte do ar se choca aqui e parte vai para fora, mas a maior parte se choca na parte interna, acontece uma vibração no ar, né? E aí ele propaga por todo o tubo e assim é produzido. Então o flautista ele tem um alvo, ele tem um objetivo, ele tem um foco, o seu ar. Qual que é? A parede. Então vamos tentar. Você tampa aqui, né? E você centraliza no seu lábio inferior e você simplesmente sopra de modo a que o ar choque nessa parede. Lembrando que não pode esticar e nem comprimir, uma coisa super natural. Este é um exercício extremamente simples, mas essa é a ideia. É o primeiro contato inicial. Essa videoaula é para quem nunca soprou numa flauta. É a pessoa que está tendo o seu primeiro contato. E repita isso muitas vezes até se sentir um pouco seguro em produzir o som assim. Depois de você exercitar apenas com o bocal tampando aqui como se fosse uma garrafa, nós vamos agora tirar o primeiro som definitivamente no bocal da sua flauta. Então você vai lembrar das orientações que eu falei na aula, primeira aula sobre embocadura. Agora a gente vai aplicar aqueles princípios que aprendemos. A primeira coisa é que isso aqui tem o nome de porta-lábios, ou porta-lábio no singular, justamente porque nós repousamos o nosso lábio inferior, é repousar mesmo sobre ele. É importante que ao fazer isso, que o repouso seja 1/4 do furo, nem muito, de modo a passagem fica minúscula e o ar fica comprimido, e nem pouco, né, ficar na borda do furo, de modo que o som fica muito sujo e sem expressão. O ideal, 1/4. Agora, o segundo passo é a posição. O lábio, o furo tem que estar ao centro, né? Ao centro. E os lábios não podem nem esticar demais e nem comprimir, como a gente já viu isto. Nós devemos fazer uma abertura, um esticamento dos lábios o mais natural possível, né? Só o necessário para formar esse furinho por onde passa. E sempre pensando que você tem um objetivo, você tem um foco, acertar a parede da frente, o riser. Observa que eu não estico e nem comprimo. O natural. E o outro passo que já vimos é que a abertura entre os lábios não pode ser nem muito grande e nem muito pequenininha. Apenas o suficiente, o ponto médio.
Agora que aprendemos essas posições, a gente tem que aplicar. Então você tenta agora com o seu bocal e muitas vezes em frente ao espelho, embora a flauta é um instrumento mais de se sentir do que se observar, porque nós não vemos o ângulo do nosso sopro, nós não podemos ver os nossos sopros. Tudo é através da percepção. Então mas mesmo assim você pode olhar em relação a como está a sua embocadura, né? Você vai ao espelho, você coloca o seu porta-lavês, está centralizado, veja o quanto você está cobrindo, se está cobrindo demais ou de menos, e você pode se observar no espelho. E o primeiro exercício agora, com todos esses princípios e posições que você aprendeu, é tentar tirar o som. E muitas vezes fica... E uma coisa já interessante que você pode observar é o quanto a coluna de ar influencia no som. Se você sopra com muita força, se você sopra com menos força, se você sopra mais para dentro, se você sopra mais para fora, você vai observar que o som ele vai variar muito, né? Então você pode brincar aí, se divertir de tentar tirar o som, né? E ao mesmo tempo variando essas velocidades e ângulos do seu sopro e ver que acontece realmente variações. Você lá na frente vai fazer essas mudanças propositalmente, né, para corrigir a afinação, para mudar o timbre, para montar a intensidade e tudo mais. Mas agora, nesse seu primeiro passo, é só para você ver como a coisa funciona. E depois, o próximo passo, que você já conseguiu tirar com certa segurança, o ideal é você tirar e colocar muitas vezes os lados. Você vai observar que existe uma memória aí a adquirir, porque muitas vezes ficou ótimo, aí depois tira, quando volta já não acha mais. Então é uma memória muscular que você vai desenvolver, de você tira. Agora o último passo é você tocar sem a flauta montada. Normalmente, na maior parte das flautas, o som que sai do bocal é um sol sustenido. Então o que você pode fazer? Tentar tocar esse sol sustenido como se fosse uma partitura. Você vai observar ao lado e você pode baixar o método, que você vai ter lá essa lição descrita. E você tenta acompanhar exatamente como está escrito. Você vai ver o sol sustenido de 4 tempos, depois você vai ver uma variação de tempo. E você tenta fazer como está escrito na partitura e apenas com o bocal. Começa a primeira liçãozinha tendo o sol sustenido em 4 tempos. Como só o bocal é sol sustenido, então você tenta. Esse é o primeiro passo, né? É trabalhoso no começo, porque a nossa musculatura é algo novo, é algo diferente do que a gente tem visto, às vezes, para quem nunca teve o primeiro contato com a flauta, mas você tem que procurar, você tem que fazer um exercício inteligente. Você não faça por fazer. Relembre os pontos que eu te passei, veja o método que está disponível de graça e tente seguir à risca isso. Observa o quanto está cobrindo, a postura dos lábios, enfim, tudo o que você tem aprendido aqui. E eu tenho certeza que assim você vai conseguir desenvolver a sua embocadura, vai conseguir tirar um bom som. E não deixe de se inscrever no nosso canal e dar um like. E habilite a notificação, porque novos vídeos sempre serão disponíveis toda semana no nosso canal.